Muito bem. Consegue ver minha tela? Consegue me ouvir, né? Se ve y se escucha. Ótimo. Vamos então ao ponto. Aqui são os conflitos de interesses. Eu não tenho nenhuma relação com a indústria, entretanto, sou médico de um centro oncológico em Santiago, no Chile. Eu sou o diretor também de um programa de radioterapia oncológica da Universidade Diego Portales. Acabo de ser nomeado como diretor da Sociedade Latino-Americana de Gastroenterologia Oncológica, a SLAGO. E eu sou diretor também da Sociedade Chilena de Mastologia. Bom, aqui nós temos o esquema que teremos para o dia de hoje. Portanto, vamos item a item. Vamos à introdução. Essa conversa é relevante porque o câncer coloretal é o terceiro na frequência em nosso país. E o câncer retal, especificamente, é de aproximadamente um terço dos cânceres de colo retal. E já há 40 anos sabemos que o câncer retal localmente avançado é o principal motivo desse conversatório. Nós precisamos fazer tratamentos coadjuvantes. A cirurgia, como uma modalidade inclusiva, não é suficiente. De forma histórica, e já com o estudo de Estocolmo, publicado na década de 90, uma das modalidades de coadjuvância é fazer uma neoadjuvância. Isso inclui não só demonstrando os benefícios locais, mas também um benefício de sobrevivência global. Em 2004, o clássico estudo, o Sauer, usou radioterapia prolongada concomitantemente, tanto antes e depois da cirurgia, demonstrando que a melhora ao tratamento era inevitável. Portanto, qual é o segundo item? Bom, me interessa estabelecer aqui qual é a melhor neoadjuvância. Neoadjuvância é melhor? Continuamos fazendo o esquema clássico, Sauer, de radioquimioterapia concomitante, de curso prolongado, para ir assim à cirurgia e fazer mais quimioterapia eventualmente, que é o esquema Sauer, versus o TNT, que tem muitas modalidades neoadjuvantes totais, mas independentemente da modalidade que se escolha, qual é a melhor neoadjuvância hoje? Lo tenemos que tomar en cuenta E que ya temos que no ter isso em conta, já vista que não temos os mesmos problemas da década de 80, onde o controle local era o maior problema. As falhas com cirurgia inclusiva eram entre 25 a 30%. Mas em todos os estudos atuais, a falha local vai em 5% aproximadamente. E, por outro lado, a recorrência à distância é o problema maior. Na maioria das recorrências à distância, elas vão matar o paciente. Então, esse é o problema onde temos que nos focar, sendo os tratamentos clássicos, sejam eles radioquímico concomitante prévia à cirurgia ou radioterapia curta prévia à cirurgia. Vamos ter, então, 30% de recorrência à distância. Portanto, esse é o tema que nós temos que abordar hoje. E como disse Corri Marijan, em 2021, o principal ou a principal racionalidade para fazer tratamento neoadjuvante total é poder tratar com terapia sistêmica eficiente as micrometástases, que por vezes já estão no diagnóstico. E nós temos então o estudo rápido que conseguiu demonstrar que realmente fazer um tratamento neoadjuvante total, de fato, conseguia prever a metástase à distância, nesse caso, de 7% de diminuição e desenvolvimento de metástase à distância, bem como o estudo de 2023, que parte com quimioterapia e, em seguida, radioquimioterapia versus o esquema clássico, também conseguiu prevenir as metástases à distância. E aqui o estudo também do Jim, fazendo estudio rápido con radioterapia corta um esquema bem semelhante de quimioterapia.
de consolidação. E depois de cirurgia conseguiu-se prevenir a sobrevivência, melhorar a sobrevivência livre de doença. Inclusive, nesse estudo, teve um benefício de sobrevivência global. Portanto, acredito que não existe muita discussão no tocante que o esquema clássico Sauer já é uma coisa do passado e o TNT, em qualquer das variantes, é o novo standard em câncer retal localmente avançado. Bom, nós temos um problema, porque existem diferentes maneiras de fazer neoadjuvância total. E esse é o novo problema que eu vou abordar hoje. Existe uma Opción y luego radioquimioterapia opção de fazer concomitante de quimioterapia curso largo. concomitante de curso longo, ou a opção de reverter essa ordem, começando com radioquimioterapia concomitante de curso longo e quimioterapia de consolidação em seguida. E existem duas investigações que respondem essa pergunta. A primeira deles é o Kawaro 12, é um estudo alemão que compara a indução com FOLFOX de 3 ciclos, depois o curso longo versus radioquimioterapia de curso longo, e em seguida consolidação com 3 ciclos de FOLFOX. A ganhadora foi a que partiu com concomitante radioterapia, seguida de quimioterapia de consolidação, conseguindo uma melhor resposta patológica total. E essa é a rama decidida a ser levada a uma pesquisa fase 3. O outro que compara esses esquemas é o estudo de John Kettering, o OPRA. Outra vez, indução com FOLFOX, neste caso, 8 ciclos em CAPEX. Depois, radioquimioterapia de curso longo. E o país já ramificava para observar se os pacientes podiam ao manejo não operatório. E a rama B, começava com a radiação de quimioterapia concomitante, curso longo, seguida, portanto, da mesma quimioterapia, 8 ciclos FOLFOX e reavaliação. Bom, os resultados em 3 anos demonstram que a sobrevivência livre de DME foi de 53% versus 41%, favorecendo, portanto, partir outra vez com radiação e quimioterapia. Portanto, com essas duas opções em mãos, acredito que está claro, com os estudos randomizados, que partir com radioquimioterapia é a melhor opção que somente com quimioterapia de indução. Bom, o que acontece, então, com a radioterapia de curso curto e quimioterapia de consolidação? E como estudo Stellar e estudo rápido? Bom, acredito que esse é um ponto que passa desapercebido. Essa é a publicação primeira do estudo rápido, é a publicação de toxicidade que saiu nos princípios de 2020, onde eles mostram um dos primeiros problemas de fazer radioterapia e quimioterapia curso longo, que durante essas 5 semanas perde-se tempo que pode ser valioso na prevenção metastática. Eles relatam, inclusive, que a rama de radioterapia curso longo teve 4% de pacientes que foi feito metastática e foi a restage antes da operação desses mesmos pacientes, versus o 1% dos pacientes que foram ao tratamento neoadjuvante total. E, ao mesmo tempo, isso também foi relatado pelo estudo de 2020. A rama TNT aqui teve exatamente o mesmo número do rápido. Somente 1% fez metastático, quando foram prévios à cirurgia, versus a rama de radiação e quimioterapia concomitante de curso longo, que teve 4,7% de pacientes que fizeram metastáticos nessas 5 semanas, onde se deixa de tratar a patologia micrometastática. Aqui, isso para mim é o problema principal. O primeiro é de ir com um esquema de tratamento neoadjuvante total, de curso longo.
Vamos revisar então um pouco aqui. Você já conhece, né? O rápido, 5 sessões de radioterapia, uma semana. Depois de 2 semanas, super úteis para que os pacientes possam se recuperar, né? Dos incômodos produzidos pela radiação. Vão então à quimioterapia. E isso foi comparado com o esquema clássico, Sal. Aqui uma pesquisa enorme, grande, mais de 900 pacientes. E a outra coisa importante dessa investigação é que são pacientes com pior prognóstico de todos os estudos randomizados que observamos. Tinham que cumprir os critérios de pior prognóstico, tem muitos T4, invasão extramurar, muita N2, compromissos da fáscia mesorretal, compromisso dos linfônodos do compartimento lateral, os obturadores e ilíacos internos que não saem na ressecção mesorretal. Então, é um estudo que abarca os pacientes de pior prognóstico de todos os randomizados que observamos até agora. A única toxicidade que foi maior na rama experimental é que houve 17% de diarreia grau 3, mas todas as outras toxicidades grau 3 ou mais foram menores de 10%. E me perguntaram várias vezes o que acontece com as complicações cirúrgicas com a radioterapia curta. Foram iguais, tanto para o esquema estándar clássico versus o experimental. Os cirurgiões, os mais antigos, que alguma vez fez radioterapia curso curto e cirurgia na outra semana, eles tinham medo da radioterapia curta porque não alcançavam ver redução tumoral. Inclusive, um pouco de inflamação poderia se ver com a radioterapia. As duas coisas faziam a cirurgia algo mais difícil. Então, esse slide é muito importante para acabar com o mito de que fazer radioterapia curta poderia complicar a cirurgião. Quando se faz depois da quimioterapia, a consolidação, e passa um tempo adequado para a operação. Não existem maiores complicações cirúrgicas nesse caso. E aqui, a resposta patológica completa duplicada de 14% a 28%, o que reflete que não só se prevê a doença sistêmica, mas que também é o mais ativo a nível local. A radioterapia curta, mais o nível local, vai ser o FOLFOX de 9 ciclos, que aumenta a atividade a nível local, mas a combinação dos dois mostra claramente que tem uma resposta melhor a uma duplicação da resposta patológica completa, quando se compara com radioquimioterapia clássico. Bom, as curvas aqui de Kaplan-Meier, uma diminuição que é aqui a sobrevivência livre de falhas ao tratamento. Isso, essa principalmente dada por uma prevenção das metástases em câncer. E tudo isso, repito, sem o aumento de complicações cirúrgicas, né? Compromiso de la calidad de vida. E sem compromisso da qualidade de vida. Portanto, esse aumento temporário das diarreias grau 3 na rama experimental não impactou na qualidade de vida dos pacientes. Doutor Solé, antes que façamos essa comparação, rapidamente eu gostaria de fazer algumas perguntas específicas do rápido antes de seguir. Em definitiva, uma coisa que é chave no que o senhor disse é que incluiu no grupo MASFEL, e essa publicação que fala do câncer retal, o bom, o mal e o feio, né? Então, digamos que eu cito que o rápido, de fato, esse é o estudo do grupo dos feios, né? Do reto, que realmente você não gostaria de se deparar com isso. Mas, para mim, uma coisa que vem à minha memória quando você fala do staging é que se você no rápido não tem um protocolo de quais imagens a serem pedidas antes da cirurgia ou não, você poderia falar um pouco sobre, quando falamos ao princípio do conversatório, o restaging, o que o senhor faz se fará um curso curto da quimioterapia depois, se você faz um staging antes da cirurgia aos pacientes e com que? E o outro ponto que eu quero que você mencione no estudo, esse grupo que diz da quimiorradioterapia convencional,
que o CAPOX, depois da cirurgia, era opcional e que é uma das coisas que se critica, né? O senhor poderia, então, esclarecer essas dúvidas antes de seguir a comparação como tal? Súper buenas preguntas. Ótimas perguntas. Eu vou voltar aqui a este slide. Vamos lá. Entonces, la primera es sobre el risk. A primeira é sobre o stage. Creo que es ideal Acredito que é ideal fazer prácticamente todo de vuelta. praticamente tudo, né? Eso igual viene en unas preguntas más Igual isso chega com as perguntas mais adiante, mas pregunta se hizo acá. como a pergunta foi feita neste momento, Luego de toda la neoadjuvancia total, depois de toda a neoadjuvância total, deve-se fazer tato retal, restocopia e uma ressonância magnética dentro do possível e um scanner de tórax, abdômen e pelvis para avaliar se o paciente fez metástase à distância. Então, a resposta curta, depois do tratamento neoadjuvante total, deve-se fazer as 4 coisas que nós fazemos antes de começar a tratar os pacientes: o tato retal, ressonância magnética, retoscopia e scanner de tórax, abdômen e pelvis. Bom, agora, em relação... Eu entendi, né, que a crítica seria sobre a rama controle do rápido, que a cirurgia é opcional. Desculpa, a quimioterapia adjuvante é opcional. Se essa é a pergunta, repito, isso é o que acontece diariamente. Mais que protocolo, muitos pacientes, depois de 5 semanas de radioquímio, 2 ou 3 meses esperando para a cirurgia e, em seguida, alguns meses para a quimioterapia adjuvante, quando chega a este momento, o paciente ou não quer ou não está em condições. Mas, na vida real, a maioria dos pacientes recebem essa quimioterapia adjuvante depois de um curso clássico, né? De fato, o Sauer também era assim, e nem todos os pacientes recebiam essa quimioterapia. Inclusive, no cenário de um estudo clínico, onde sabemos que os pacientes são bem escolhidos, são os melhores pacientes, muitas vezes são bem diferentes aos pacientes que vemos na prática clínica diária. Inclusive, neste cenário, muitos pacientes, depois de radioquímio, 5 semanas, não recebem a quimioterapia adjuvante. O fato é que essa é a realidade, a prática clínica. O estudo está comparando aqui um esquema experimental contra o que acontece na vida real diária. Esse é o ponto. Ótimo, ótimo, muito obrigado. Entonces ya vimos algunos detalles del Bom, já rápido. vimos alguns detalhes, então, do rápido. Então, resta, já que não temos um estudo comparativo ainda do rápido contra outro esquema de TNT, não resta fazer comparações cruzadas, que sabemos que, desde o ponto de vista estatístico, não é perfeito. Mas, até que não tenhamos uma informação de melhor qualidade, portanto, aqui eu tenho uma comparação tanto dos pacientes quanto dos resultados do PRO23 e do esquema rápido. Se a gente observa a primeira coluna, o estudo rápido, ele contempla 31% de pacientes T4 contra 17% de pacientes no PRODIGE 23. Desde o ponto de vista o compromisso de margem circunferencial da face mesorretal, que definiram um pouco diferente nos dois estudos, mas falam da mesma coisa, observamos que no rápido, esse é o fator de mau prognóstico, se dá em mais do dobro de pacientes. Apesar de partir com pacientes claramente com mau prognóstico, como se falou Maria, onde se chamam os europeus, a resposta patológica completa nos dois estudos foram semelhantes. E a sobrevivência livre de metástase também foi semelhante. Então, partindo com esses pacientes, parece ser que o esquema rápido
tem maior atividade ou consegue os mesmos resultados, apesar de que os pacientes aparentem piora. E não é a única coisa a ter em conta, porque até não saber sobre a superioridade de um sobre o outro, temos que considerar coisas práticas sobre a conveniência de cada um. E o Prodígio 23 versus o Rápido tem menos ciclos de quimioterapia em comparação ao Prodígio 23. Lembremos que o Prodígio 23, depois da indução, em seguida radioquímio, opera-se o paciente e quimioterapia pós-operatória, mais parecida ao clássico, não? E o que me questiono é que se esse é um esquema de TNT, porque parte da adjuvância igual recebe posterior à cirurgia, mas, indo ao importante aqui, Prodígio 23 usa uma outra droga, mais quimioterapia, e usa 5 semanas de radioterapia versus uma. Então, inclusive, se os resultados fossem exatamente iguais em um esquema, desde o ponto de vista prático, menos conveniente, porque vamos escolher o menos conveniente, não? Mas tenho a suspeita de que o estudo rápido tem melhores atividades. Se a gente compara com o estudo alemão, o Kawaro 12, a mesma coisa acontece. O estudo alemão tem 18% de tumores T4, 22% de distância ou de compromisso da fáscia, praticamente um terço. E, apesar disso, a sobrevivência livre de patologias ou livre de falhas ao tratamento e as respostas patológicas completas foram semelhantes. O mesmo fenômeno acontece aqui. Rápido tem piores pacientes e consegue os mesmos resultados. Então, isso faz suspeitar que é um esquema mais ativo. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa acontece quando você compara com o estudo OPRA. O OPRA, como é o primeiro estudo importante de IREAL randomizado que visa o manejo não operatório, naturalmente escolheu-se pacientes com menores riscos, em comparação, inclusive, aos outros estudos demonstrados. Então, aqui, tumores T4 somente em 11%, quase um terço do estudo rápido. A doença N0, pacientes sem compromisso ganglionário, 28%. No rápido, 9%. Então, outra vez, triplica-se os pacientes com doença N0 no OPRA. Outra vez, não está falando aqui que é um estudo focado em pacientes de melhor prognóstico. E o segmento menor, 3 anos versus 4,6, e outra vez, os resultados são semelhantes. E também o estudo OPRA é um estudo fase 2, com 324 pacientes contra o rápido, e a fase 3, com mais de 900 pacientes. Então, considerando tudo isso, é que se deve tomar a decisão sobre qual TNT será oferecido aos nossos pacientes. E se você compara com o estudo alemão e o OPRA, com piores resultados, piores pacientes conseguem os mesmos resultados, tenho, então, uma suspeita forte que o estudo rápido é um esquema mais ativo para os pacientes com câncer retal localmente avançados. Então, a minha escolha seria radioterapia curta e quimioterapia de consolidação. Parece ser, então, segundo os resultados, o esquema mais ativo. E, claro, felizmente, esse é um estudo em transcurso, sim? O ACOARO 18, o mesmo estudo alemão, agora teve uma ótima ideia de levar a cabo esta pesquisa, onde compara, onde vemos na seta de cima, a rama do rápido, com radioterapia a curso curto e quimioterapia de consolidação. E também esse estudo vai buscar o manejo não operatório na medida que os pacientes tenham melhores respostas. E a rama de controle é praticamente a do OPRA. Portanto, vamos ter finalmente uma comparação de dois esquemas de tratamento neoadjuvantes totais em uma rama
com radioterapia curta e na outra rama, a radioquimioterapia concomitante. E possivelmente essa investigação faça definir então o estándar para os próximos anos. Informação mais ou menos privilegiada que obtive aí é que como essa pergunta ela é tão interessante e está tão quente hoje no ambiente, né? É que esse estudo está recrutando de forma rápida, acelerada os pacientes. Já leva 2/3 dos pacientes recrutados e com certeza terminará o recrutamento necessário antes do previsto. Igualmente, deve-se passar um certo tempo para ter resultados iniciais de toxicidade, né? Resposta patológica completa. Então, é difícil saber algo antes de 2 anos, mas espero que esse estudo defina mais o que vamos fazer a futuro. Tem um pouco mais de detalhes aqui sobre a investigação, mas em resumo, é uma comparação do OPRA versus o rápido. Uma esperança conseguir um manejo não operatório. Doctor Solé, aquí tenemos una Doutor pregunta Solé, de uno de temos los uma pergunta participantes. aqui de um dos participantes. Digamos que Digamos que o esquema estándar recomendado hoje é a TNT. Mas quais pacientes hoje o senhor crê? E claro, digamos que você gosta muito do curso curto e que o rápido realmente é o tratamento de sua escolha, mas quais pacientes hoje você pensaria que sai dessa escolha do rápido e diria que eu vou com químio, rádio, de curso longo, com cápsula e depois quimioterapia? Então, essa é uma das perguntas, né, dos participantes. Eh, es una súper buena pregunta. Excelente pergunta. Bom, por tudo que comento aqui nesse conversatório, falta dizer ainda que, em definitiva, a melhor opção é fazer protocolo rápido e acredito que não deveremos discutir muito sobre isso. O que acontece com pacientes que querem ir a um manejo não operatório e tem uma doença de menos risco, mas que está no reto baixo? Um tumor T2, por exemplo, N0 de reto baixo. Bom, possivelmente esse paciente tem poucas possibilidades de fazer metástase à distância. Portanto, não haveria tanta urgência em fazer um esquema com oxiplatino e parte rápido Oxaliplatino para prevención de para a micrometástasis. prevenção de micrometástase. Então, esse não seria, portanto, o típico paciente onde se desenvolveria TNT, mas um paciente que quer evitar a sobrevivência livre de colostomia, quer evitar ter uma colostomia permanente, né? Esse paciente com esquema longo vai ter um bom resultado, ele vai ter uma alta probabilidade de evitar a ressecção abdômeno-perineal. E claro, mas a pergunta que eu faço é: o que vai ganhar fazendo 5 semanas de radioterapia e quimioterapia versus uma semana? Eu não estou muito certo. Então, claro, nesses pacientes, penso fazer um esquema longo. Acredito que não é melhor que um esquema curto. Então, possivelmente aí é mais a consumo, a decisão do médico fica mais a critério, dependendo dos recursos, da disponibilidade radioterápica. E acredito que nós vamos continuar conversando, porque essa é uma das perguntas mais importantes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y Muito ya obrigado, empiezan doutor. a llegar también más preguntas sobre lo de E la chegam mais perguntas sobre a queda e y lateralização. lo dejo para que lo Eu sei que o senhor vai incluir isso, mais adiante falamos sobre. Ótimo. Esa es la novedad y es lo que hace Essa é a interesante. novidade, né? Fazendo o que faz interessante, em especial interessante para a conversa de hoje, o que vamos falar agora é de acordo à última publicação do estudo rápido, com 5,6. Bom, a pergunta é a seguinte: é pior o controle local com radioterapia hipofracionada versus radioterapia a curso longo? E essa é uma pergunta que deve ser feita. Entonces ya deben Bom, ver, já devem observar os resultados aí no Zoom.
podem ir respondendo. Qualquer problema e não consigam ver a opção, enviam essas respostas no bate-papo. Vamos também lê-la. Vamos esperar que todos, pelo menos metade dos participantes, possam responder. Bueno, interesante. Muy interesante, no me esperaba. Interessante, né? Eu não esperava essa resposta. Bueno, o sea, veo que no tengo Hum, que convencerlos bom, eu mucho, não tenho que convencer vocês, reforzar lo que né? É simplesmente reforçar o que já pensam. Entonces, me da mucho Bom, gusto. que legal ver isso. Yo pienso igual que la mayoría. Bom, eu penso também em consonância, a maioria. Acredito que não é pior o controle local. En el fondo, E, pero no como dice fundo, María, claro, tengo como disse a muy Maria, sesgado eu por estou, eu tenho um viés de percepção em relação ao curso curto. Eu acredito muito nesse esquema do rápido. posiblemente no soy muy objetivo, Possivelmente eu não sou muito objetivo, mas tenho os meus argumentos. yo estoy sesgado, Mas como eu tenho um viés de hice percepção, una especie de ejercicio mental eu fiz um exercício mental, tá? dije, bueno, tal vez no soy yo el E, ideal ok, talvez não seja eu o ideal para responder essa pergunta. Portanto, con una colega que felizmente com uma colega que está por mi clínica, una colega de Perú, na minha clínica, uma colega peruana, a doutora Simone, ella que eu no pedi para ela, usaba usualmente que não curso usava curso y es una curto, colega joven, é uma jovem, probablemente harto tem más menos joven, viés que eu, le pedí que me ayudara a pedi que me ajudasse a revisar exclusivamente o controle local em todos os estudos importantes, randomizados com radioterapia de curso-curso versus o longo. Então, chegamos a este slide, a esta conclusão aqui, que agradeço sobremaneira a doutora Sônia Simone, do Peru, que me ajudou a chegar a isto. Você vê os 9 estudos grandes de radioterapia hipofracionada versus terapia longa. 8 dos 9, o controle local foi o mesmo. E somente nesta publicação aqui do estudo rápido, o curso prolongado ou curso longo teve o melhor controle local. Então, quando você observa isso, quando você compara, né, dois tratamentos, qualquer que sejam, em relação 8 dos 9 diz que são iguais, somente um diz que é um diferente, você deve, então, levantar a sobrancelha e não acreditar necessariamente com que isso, de fato, pelas diferentes ramas comparadas, mas sim que pode haver outros fatores aí. E como essa publicação que saiu há pouco na Annals of Surgery, a radioterapia hipofracionada aí gera 10% de falha versus 6% de radioquímio de curso longo. Então, isso tem razões claras, né? Está aí no mesmo trabalho. Razões mais do que suficientes para explicar essa diferença absoluta de 4% no controle local. A primeira coisa, não, o IMRT não era o estándar. Tinham vários pacientes tratados com radioterapia 3D e, de forma curiosa, teve mais pacientes com radioterapia de pior qualidade. Então, 3D é a rama experimental. O P foi significativamente diferente. E eu que já tenho alguns anos fazendo radioterapia 3D, 3D é qualquer coisa. 3D não requer que se faça contorno dos targets. 3D, obviamente, não inclui imagens a cada dia antes de cada sessão. Portanto, existe uma diferença de qualidade importantíssima entre o que é um IMRT versus um 3D. E talvez não é algo da mesma técnica de cálculo, mas sim como se faz a radioterapia hoje. É a era IMRT, onde se faz todos os contornos, expansão considera-se. Então, infelizmente, a rama hipofracionada teve mais pacientes com tratamentos 3D em comparação a IMRT. E essa diferença foi significativa, como podemos observar aqui, e o controle local foi pior nos pacientes que teve a radioterapia 3D. E la falla locorregional en ambas ramas que recibieron nas solo mesmas ramas que receberam IMRT é de 6%. Então,
Novamente, isso está aí no índice de todos os estudos modernos que demonstram que a falha local estava na ordem de 5%. Então, aqui foi de 6, mas é praticamente a mesma coisa nos pacientes das duas ramas, foi igual, com um segmento mais longo que a maioria dos estudos randomizados, porque temos 5,6 anos de segmento. Então, se você está fazendo radioterapia de boa qualidade, não deve ter medo aí a falha local com radioterapia de curso curto e esquema rápido de quimioterapia. E o ponto número 2, que também é tão importante, os cirurgiões já convencidos já há mais de uma década de que a qualidade da cirurgia é importante. E como não vai ser importante nos pacientes que temos tido no estudo randomizado? O TME, apesar de que não tem um estudo randomizado a respeito que compare especificamente o TME, mas é amplamente considerado o tratamento estándar como manejo cirúrgico em câncer retal. E o que reflete aí é que a cirurgia de qualidade é muito importante nessa patologia e vai ser ainda mais para pacientes de pior prognóstico que temos tido no estudo. Resultando que, apesar de que as ramas ao início, tanto experimental quanto a standard, estavam bem equiparadas no tocante tamanho tumoral, localização, quantidade de paciente com tumor reto baixo, etc. Então, as duas ramas partiram com os mesmos pacientes. Observamos um fenômeno muito interessante que, nos ramos experienciais, teve mais pacientes com ressecção anterior e, na rama clássica, mais pacientes com ressecção abdômeno-perineo. Essa diferença foi estatisticamente significativa. Portanto, é difícil explicar esse fenômeno, haja visto que com os mesmos pacientes, alguns tiveram mais cirurgias mais conservadores, por assim dizer, na rama experimental. Possivelmente, isso foi por uma mudança de terapêutica. A ideia era operar a todos ao princípio, não era um manejo não operatório. Mas, possivelmente, como teve uma melhor resposta clínica no ramo experimental, de fato, sabemos que houve melhor resposta clínica a nível local, porque também teve dupla resposta. Talvez essa melhor resposta clínica fez com que os cirurgiões fizessem uma cirurgia um pouco mais econômica e, possivelmente, insuficiente. Muitos desses pacientes que bem lembro, T4 positivo, CRM positivo. Então, essas duas características que foram mais frequentes na hipofracionada perfeitamente explica a diferença de 6 a 10% no aumento de falhas não regionais. E, ainda que essa falha fosse verdade, né, que eu insisto que pelas razões potenciais que eu acabo de assinalar. Apesar disso, o endpoint primário está ainda a favor da rama hiperfracionada, contabilizando inclusive esse aumento da falha local, igual tem menos falha aos tratamentos na rama experimental. E diria-se, ok, uma falha local poderia ser eventualmente resgatada. Isso é mais difícil quando existe metástase à distância, né? Então, o endpoint primário continua a favor da rama experimental. Outra vez, o mesmo slide, lembrando, claro, um estudo demonstrando, mas os mesmos estudos. Comparamos a sobrevivência, seja livre de doença, de falha ou global, tem 3 desses 9 que têm uma melhor sobrevivência versus um demonstrando uma maior falha local com radioterapia hipofracionada. Outra vez, 3 desses estudos mostram uma melhor prevalência de vida com o esquema hipofracionado. Portanto, aqui os 9 estudos
Sim. O Polaco 2, o Estocolmo 3, o Prodigy 42, o Stellar e a última publicação. Bom, é pior o controle local com radioterapia hiperfracionada? Duvido muito. E estou muito contente que vocês também pensem assim, inclusive antes que eu mostrasse essa análise. Muito bom. Outros temas importantes. Já levamos 40 minutos já, então eu vou aqui passar um pouquinho mais rápido. É possível fazer radioterapia hiperfracionada em reto baixo? Essa é a melhor evidência para responder essa pergunta. Que publicação é essa? Meta-análise de dados individual, de estudos randomizados de radioterapia curso curto versus o longo, e como é de dados individuais, só pacientes de cada estudo randomizado, que tinham localizações de reto baixo. E não existe diferença entre a radioterapia de curso versus o prolongado. Inclusive, o resumo se carrega um pouco a favor do curto. Mas a conclusão do estudo é que não se deve descartar a radioterapia de curso curto pela localização do reto baixo do tumor. Que sí, se puede hacer. Então, sim, é possível. E a outra coisa a ter em vista é essa enquete, essa pesquisa feita. Obviamente, 76% dizia que o mais importante para eles era curar-se do câncer. Mas, curiosamente, 78% diz que é mais importante não ficar com o estômago permanente. Então, deve ser considerado isso para o futuro. O manejo não operatório é uma realidade, né? É uma coisa que querem os pacientes e deve-se ir em busca disso nos casos bem escolhidos, onde possamos conseguir fazer isso. Então, a pergunta é: o que acontece com a radioterapia hipofracionada no curso curto? Les va a preguntar a los participantes, entonces Vou lançar a pregunto pergunta, si então, están de agora. acuerdo que si ellos creen así Se eles que se puede hacer acreditam radioterapia que pode-se fazer hiperfracionada. radioterapia hipofracionada no manejo não operatório Siga por antes de aquí dar qué hacen prosseguimento. los participantes. Bueno, aquí digamos, bueno, aquí se cambia un poquito la proporción, vemos más, Aqui más, muda essa proporção, né? Se vê mais um sim, pero igual bastante sí. Entonces, doctor, le comparto los resultados. Perfecto. Bien. tudo bem. Bom, También me sorprende uma favoravelmente surpresa também para mim. Fico feliz, na verdade. Va a ser cortito, son solo dos diapositivas de esto. Vamos lá. Un estudio Aqui uma pesquisa precisamente do manejo não operatório, tá? Com radioterapia, curso curto. Um dos autores, Parag Pari, há 10 dias estava no Chile, estava demonstrando esses dados, conversamos sobre. É um estudo pequeno, breve, esse é o fato, mas com resultados promissores. Observa-se que a resposta clínica completa há um ano foi de 68%. E os pacientes que conseguem essa resposta clínica completa há um ano, há 2 anos, têm uma sobrevivência livre de metástase em 100%. Mas focando outra vez no manejo não operatório, esse 68% é um número espetacular. Porque lembremos que o dado do estudo OPRA, tendo como referência para o manejo não operatório, a melhor rama do OPRA tem uma sobrevivência livre de TME há 3 anos de 53%. E aqui nós temos 68%. Claro, há um ano, o outro há 3. Portanto, possivelmente, nos próximos 2 anos desses pacientes, pode ter algumas falhas locais. Mas eu duvido que diminua, que baixe de 68%. Duvido. E o outro, que é uma comparação não randomizada, comparando diferentes centros nos Estados Unidos que estavam fazendo manejo não operatório, e aqui comparou-se o curso curto versus
os centros que estão fazendo o curso longo, o curto, 85 pacientes, o largo 102. E outra vez, um não randomizado, e a resposta clínica completa foi mais alta no curso curto, 52% versus 20%. Portanto, conclui-se que o curso curto em um manejo TNT não operatório é comparável ao curso longo e não tem uma pior sobrevivência livre de patologias. Então, aí é uma boa ferramenta para fazer um manejo não operatório. Portanto, concordo com a maioria, 80% de vocês que disse que pode-se fazer o curso curto com radioterapia hipofracionada. E tem uma coisa também aí de lógica, não? De senso comum. Quando você observa que as ramas mais ativas foi com curso curto em quimioterapia e duplicou-se a resposta patológica completa. Isso se diz aí que esse esquema é mais ativo a nível local em comparação a um esquema, pelo menos, de radioquímio longo. Temos alguns dados Latam, sem dúvida, não são só esses. Está a experiência nossa, que eu coloquei na tabela a comparação com a publicação Sauer, nós, com 4 Full Fox, que é o esquema do Washington, e ao que está relatado aqui, conseguimos respostas patológicas completas de 22% versus 8% do Sauer, em um downstage de 65% versus 15% do estudo Sauer. Então, para nós foi não voltar atrás. Isso está publicado e foi apresentado na Astro. E colegas chilenos da Universidade do Valparaíso demonstram ótimos resultados com radioterapia curso curto. 3 ciclos de quimioterapia. Depois, já com a publicação do Rápido, não alterou-se. Estão fazendo. Então, se existem dados lá, estou certo que vocês já publicaram seus dados, mas era para demonstrar-lhes que eu os tenho. Então, e aqui, por último, já entrando em como fazer radioterapia, por favor, é interessante para mim aqui que vocês me pausem aqui, que comentem coisas, por favor. Simulamos paciente em decúbito supino, porque todos os pacientes nós fazemos bexiga medianamente cheia, com um teto vesical, né? No plano sagital da simulação, a ideia é que o teto da bexiga esteja no meio entre o promontório e a borda superior do pubis. Não queremos nem bexiga ultra cheias, porque depois isso é difícil de reproduzir na sala de tratamento, nem bexigas muito vazias, porque aí também aumenta-se a posição, Hace que bajen los fazendo intestinos. com que se descenda o intestino. O reto ideal, vazio, mas muitos pacientes com câncer retal, isso não é realizável. Nas simulações sempre me chamam quando tem uma primeira imagem do paciente, observando se ele tem reviso, né? O que eu comentei da bexiga, se o reto está com gás ou deposições, né? Com matéria. Então pedimos que ele vá ao banheiro. Então, como eu disse, alguns pacientes não conseguem mudar muito a situação porque o mesmo tumor retal não permite fazer isso. Então, nós fazemos os cortes a cada 2,5 milímetros e fusionamos as imagens. Nem sempre é realizável, porque temos recebido pacientes de outros hospitais e às vezes não são compatíveis as imagens, mas o ideal é fusionar as imagens diagnósticas. Os contornos, vou falar mais disso, todos os pacientes fazemos com VMAT e calculamos com o RapidPlan, que é um software de inteligência artificial que permite otimizar e homogeneizar o cálculo dentro dos diferentes, para que todos tenham, né, um nível alto e parelho, né, e muito deficiente com um dosimetrista júnior. Coberturas PTV e constraint. E há algum tempo já, há pouco, confesso,
estamos fazendo o eco CBCT a todos os pacientes e vou demonstrar por que isso. Aqui, eu quero convidar 2 participantes que enviaron suas perguntas. Abrir el micrófono, primero es el doctor Francisco López. É o Dr. Francisco Lopes, não sei se o Dr. Francisco consegue me ouvir, que queria fazer uma pergunta sobre a inclusão dos gânglios inguinais. Dr. Lopes, se queira fazer a pergunta? Sim, sim, aqui estou. Bom dia a todos. Eu sou daqui de Nicarágua, doutor. As 2 perguntas são as seguintes, 3 de fato. Se você recomenda contorno saco-intestinal ou a saporasa. 2, se interpõe algum AS no PTV, tem algum constraint para avaliar ali essa interposição? E 3, em pacientes com compromisso ganglionar inguinal positivo, você, na sua experiência, recomendaria um rápido? Obrigado. Interessantes perguntas. Bom, em relação ao contorno do sacro intestinal, em bolsa, o intestino individual, ou se funciona com o PTV, deve-se ter aí clareza de algumas diferenças conceituais. Esse câncer retal localmente avançado não é próstata, né, que é discutível, irradiar, onde se evita, recorta, né, o CTV. É outra patologia. O paciente ele tem que estar disposto a ter alguma toxicidade num cenário bem diferente, onde recortamos o intestino. Nós aí desenhamos a saporasa. Aqui não, é diferente. Nós desenhamos os intestinos. Nisso colocamos um constraint, que eu vou colocar mais à frente, mas não muito restritivo. E, por motivo algum, eu subtraía a CTV. Ao contrário, aqui nós temos que privilegiar que o CTV e o alvo receba uma boa dosagem. Eu espero que isso responda a sua pergunta, mas eu vou falar um pouco sobre isso em alguns slides mais adiante. Mas, em relação a pacientes que têm um compromisso inguinal, se dão alguns T4 de órgãos anteriores, em câncer que compromete bexiga, por exemplo, óbvio que, claro, aí eu me baseio no que eu comentei antes. Pacientes mais feios ou mais localmente avançados, que entraram a um randomizado, entrarão em estudo rápido. Para mim, não tem discussão com que eles têm que ir. E, claro, nós, quando temos esses pacientes, incluímos inguinal, fazemos o contorno incluindo não só inguinal, mas também já com stent, não temos grandes problemas. Listo. Lo dejo seguir Muito y bem. ahorita Pode continuar e mais adiante convidamos os outros pacientes, os outros participantes sobre a técnica. Entonces, gracias, doctor. Y puede seguir con lo Obrigado, doutor. É a bondade. Bom, já há alguns anos desenvolvemos um guia, IRAM, para aprender a fazer isso de forma passo a passo, né? E que todos os resultados, os contornos de diferentes médicos viram resultados muito parelhos, muito parecidos. Esse é o guia e ficará, portanto, para aqueles que precisem, me escreve ou envio por e-mail. Mas, resumir para este conversatório. Primeiro conceito é contorno desde o centro para fora. Sempre ponto 1, partir com GTV. Uma vez desenhado o GTV, você faz uma expansão circunferencial de plano axial de 1 centímetro
e crânio caudal cima a baixo de 2 centímetros. E claro, quando essa expansão cai em cima de um osso ou de um músculo, evitar, não? Salvo se está comprometido. Depois, desenhamos os vasos ilíacos internos, desde o promontório até que esses vasos saiam da pelvis, que isso mais ou menos é de 1 centímetro, mas pode variar dependendo do paciente. Em seguida, fazemos o CTV dos gânglios ilíacos, com uma expansão de 15 milímetros e outra vez, evitamos ossos e músculos. Ponto número 5. 6, desculpa, vamos fazer os contornos pré-sacros. Usamos a brocha, né, num diâmetro entre 15 a 20 milímetros, e pegamos toda a borda anterior do sacro em todos os cortes, desde o promontório até a última vértebra. Em algum momento, aparece-se o músculo, ou os músculos, então, claro, não se inclui os músculos aí. Você teve o obturador com a mesma brocha, desde a parte de baixo, na escotadura obturatriz. E em cima, nos detemos quando chegamos à articulação sacroilíaca na borda inferior da articulação. Desenhamos o meso e fazemos uma expansão circunferencial do meso a 10 centímetros para dar uma margem de erro intestinais ou vesicais que possa ter ali, sempre evitando músculo e osso. Em seguida, conglomeramos todos os CTVs em um só, fazemos um CTV que compromete todos os anteriores e fazemos um PTV de pelo menos 10 milímetros se você não está ocupando com VCT. Desenhamos órgãos de risco como bexiga, intestino e as cabeças femorais. Algo comparado com outros contornos é bem simples. Neste slide tão longo, mais detalhado, quando você faz o contorno, de fato, fazemos a cada 3 cortes, mas todos os contornos, os mesmos cortes, para que em seguida possa somar todos, fazendo uma interposição. Dessa maneira, economizar, né? Bom, IMRT, tem várias investigações que mostram os benefícios do IMRT. E, igualmente, oi? Antes de prosseguir com esse passo aí, essa pergunta é muito relevante. É o seguinte, quando você está fazendo contorno GTV, você contorna só o que se vê de tumor ou o contorno da porção asa completa para fazer essa expansão? Acho que pode ser irrelevante essa pergunta. Ótima, ótima pergunta de fato. Sim. Então, o diâmetro completo do reto, não só o tumor. Então, os cortes de reto comprometidos, mas fazemos o diâmetro completo. Por quê? O reto vai estar em posições diferentes, vai ter diferentes quantidades de gases, diferentes posições. Então, não é um órgão que seja fixo. Então, me dá mais segurança contornar o diâmetro completo. Temos feito assim sempre. E todos esses contornos mais econômicos vêm do novo conceito que nós temos de radiocirurgia ou de radioterapia esterotática. Mas isso não é assim. Este caso, não. Temos que ter clareza de que os conceitos são diferentes, portanto. Radiação de todo o mesorreto, radiação de gânglios, etc. Em uma anatomia transformativa, né? E, sobretudo, com o VCT, prévia a cada sessão, temos que dar expansões de segurança. Né? Perfecto, Sebastián. Mil gracias. Ótimo, muito obrigado. Muito bom. Então,
Como os cirurgiões também implantaram aqui o TME, o Standard, sem nenhum estudo randomizado, demonstrando especificamente isso, mas com muita evidência não randomizada, eu também acredito que o IMRT deve ser um standard hoje nesses pacientes, porque de maneira dosimétrica é melhor. E as análises dosimétricas geralmente são correlacionadas com os resultados clínicos de toxicidade e efetividade. E aqui é algo simples, que é uma explicação visual, né? Do porquê é melhor. A foto B e a foto E é uma caixa 3D, onde observa-se que tanto uma porção importante da bexiga quanto do intestino delgado estão com doses altas de radiação, e isso fazer de melhor maneira aqui com uma técnica avançada. Bom, os constraints aqui melhor visualmente. Para os targets, o PTV mínimo de PTV é o D95-95, é o objetivo ideal, e o D99-90. E se por alguma interposição com um órgão saudável não conseguimos isso, uma desviação considerada menor, mas aceitável, seria então de D95 coberto por 90% da dose. Ponto máximo, V107 ou ponto quente, 107% da dose, isso é menos de 2 cc, e 110% da dose menos de 0,1 cc. E uma cobertura mínima de CTV é que 100% do CTV deve ter como objetivo 97% da dose e como desviação menor aceitável 95% da dose mesmo. Constraints de órgãos em risco não são muito complexos, basicamente aqui pontos quentes por sobre a dose de prescrição não são aceitáveis em geral, pontos quentes sobre 25 Gray. Aspectos dosimétricos, todos os pacientes vão com VMAT. Nós usamos 2 arcos de rotação completa. Todos os pacientes com 6 MV, calcula-se com um software chamado Rapid Plan. E como eu disse, estamos fazendo a todos os pacientes IGRT com CBCT. Antes do senhor seguir aos casos, doutor, eu quero dar a palavra ao Alejandro Blanco, que está com a gente, que ele tinha uma pergunta, mas também uma reflexão sobre a parte da 3D. Não sei se o doutor está por aí e deseja ligar o microfone. Sim, obrigado. Obrigado por essa aula, por esse conversatório tão bom. Bom, a reflexão em relação a essa disjuntiva em relação à queda no estudo rápido. Todos foram pegos de surpresa. Eu sou fiel crente dos esquemas hipofracionados. Pelo menos aqui na Costa Rica, são esquemas que nós usamos rotineiramente. Um dos motivos que no mesmo estudo diz que pode fazer a explicação dessa falha local está relacionada com diferentes técnicas de radioterapia. Entretanto, essa é algo que devamos ter cuidado no momento de manejo, porque não necessariamente uma IRT é mais eficaz que uma 3D. Lendo o artigo, podemos observar que eles observam que a 3D não tem um contorno ou segmentação de estruturas. Na maioria dos países nossos, pelo menos aqui em Costa Rica, frequentemente fazemos 3D, mas todos nós fazemos com segmentação de estruturas através de tomografia de sublação. Então, eles se referem mais a pacientes que foi 2D, aquilo que definíamos, né? Igual. Eu tenho alguns anos em esto, definíamos através de referência. O doutor Solé, eu tenho um volume a ser tratado. Entretanto, concordo que impacta em definitiva uma IMRT em qualquer das modalidades,
seja com técnica e na dose que recebem os órgãos críticos. Mas eu não posso estar tão certo de que existe uma diferença tão significativa para explicar uma diferença em falha local entre pacientes 3D realizados com simulação por tomografia e uma IMRT em controle local, super de acordo com os efeitos adversos nos órgãos críticos. Além disso, se revisamos os estudos onde não houve uma diferença no controle local, com o esquema curto, a maioria desses pacientes foram tratados em 3D numa era onde IMRT Entonces es como difícil para mí decir não era tão comum. Essa poderia ser uma explicação, acredito. Não temos que nos alarmar. Existe evidência suficiente para continuar, mas eu não poderia estar tão de acordo com que essa seria a explicação. Por outro lado, um comentário rápido sobre o esquema curto em pacientes não operáveis. 2 investigações, claro, é pouca informação para isso. Não acredito que esses que não vão ser cirúrgicos, tudo requer quimioterapia, que a maioria de nós tivemos pacientes não tão grandes, um CT2, CT3, N0 por ressonância magnética, que não vamos expor no esquema de quimioterapia, sobretudo nos mais idosos. Deve-se ter mais informação a respeito, né? A maioria dos estudos falam de um esquema longo de conservação esfíncter, sobretudo em tumor inferior. Não quero monopolizar o diálogo. Obrigado pela oportunidade. E escuto comentários de todos vocês. Agradeço os comentários. Acredito que nós estamos quase em 100% de acordo. Como você diz, quando usou-se 3D nas 2 ramas, o controle local era o mesmo. O ponto aqui é que houve um uso diferente de 3D no ramo experimental versus o ramo standardizado. E concordo totalmente com você em relação a que um 3D feito hoje, 2023, é totalmente diferente a um 3D que eu fazia em 2008. Mas isso sabemos no estudo. No estudo já tem uns anos aí, então randomizou pacientes já de uma década. E suspeito que muitos desses pacientes que receberam 3D, não é o 3D que nós entendemos hoje, com o contorno e com análise de dose, com avançado software. Portanto, como nós não podemos discriminar, ou não está descrito no estudo, quem dera se sai um esclarecimento de quantos 3D foram feitos com contorno, né, e quantos não foram. Nós não temos essa informação, mas o fato que muitos pacientes receberam 3D e que teve mais falha local faz com que se suspeite, né? Como o 3D não tem definido que necessita de contorno, perfeitamente muitos desses pacientes não foram feitos contorno. Eu entendo que hoje, se o seu standard fosse IMRT com um acelerador e resta só o acelerador, se teve esse mesmo paciente, você vai fazer um plano 3D, possivelmente vai haver um deterioro na efetividade do tratamento, possivelmente maior toxicidade. Mas concordo com você, sim. O 3D, nós não temos como saber qual tipo de 3D foi feito. Se foi com contorno ou sem, como entendemos hoje, né? Como aprendemos como residentes. Ou o que fazíamos há 10 anos atrás, ou mais, antes de 10 anos, pegando limites ósseos com referências ósseas em um scanner de simulação, sem contorno, tudo calculado automaticamente na linha média. Em relação ao manejo não operatório, talvez seja verdade o que você comenta, de que você sobretrata tumores pequenos no reto baixo. Um paciente que não quer se operar. Mas como não sabemos ainda, eu prefiro fazer um sobretratamento com maior quimioterapia
para conseguir esse resultado de evitar a ressecção abdômeno-perineu. Se você não consegue a resposta completa, não vai conseguir o manejo não operatório. E no meu ponto de vista, é difícil uma pior toxicidade, um pior sobretratamento com uma ressecção e um estoma permanente. Até que não possamos definir bem os protocolos mais específicos para subgrupos de pacientes de melhor prognóstico, com menor tumor, eu prefiro sobrepassar um pouco com o tratamento de radioterapia e quimio, porque o objetivo principal, portanto, é evitar a cirurgia. Acredito que uma ressecção abdominoperineal afeta importantemente e constantemente para sempre a qualidade de vida dos pacientes. Mas muito obrigado pelo comentário. Doctor, muchas gracias por sus respuestas. Obrigado pelas respostas claríssimas. Que nos plantea el doctor Alejandro Blanco. Por último, antes de continuar a los casos clínicos, le quiero dar la palabra Antes de ir ao caso clínico, damos a palavra ao Davi Martins, que tem também uma pergunta. Pergunta e comentário. Então, endossando o último comentário do manejo não operatório, e talvez nos tumores T2, T3, temos o resultado do Opera Trial, né? Onde fazer busto com radioterapia levou a resultados de controle local bem ótimos, não? Promissores nesse grupo de pacientes. Então, talvez outras alternativas de escalada com doses de radioterapia, nesse caso, poderia ser uma alternativa, tendo em conta que esse tipo de tratamento foi com um curso prolongado. Então, digamos que o ideal teria, façamos um curso curto e um Bruce com BRAC para ver o que acontece. Poderia ser uma pergunta a ser abordada a futuro. O outro ponto que eu quero mencionar é que todo esse esquema demonstrado pelo Sebastião, nesse approach de como pintar, é muito importante, porque essa é a aderência a que todos nós façamos os contornos da forma mais homogeneizada possível. E aqui tem um ponto onde todos nós podemos pintar diferente, mas entre mais aderir-se os guias, os resultados dos tratamentos vão ser mais homogêneos. E aqui a minha pergunta é que em quais pacientes você considera fazer um boost até 30 grays em 5 frações, ou gânglios ou primários? Muito obrigado. Obrigado, Davi. Geralmente eu não falo dessa parte, mas tem um resultado espetacular e bem desejável. E eu não falo do ópera, porque eu acredito que é pouco duplicável. Então, sim, se você está na França e eu tivesse câncer retal ali, possivelmente eu me trataria com eles, mas eu não posso reproduzir o que estão eles fazendo. Então, a maioria dos que estão aqui com a gente também não possam. Então, é muito interessante esse estudo, mas não é muito prático para a grande maioria de nós, pelo menos por agora. E em relação aos guias, eu quero mencionar algo que eu não mencionei. Claro, esses guias não são inventos meus, mas é uma forma de recolher todos os guias, tá? Por exemplo, uns guias canadenses muito bons, e colocado de forma prática, passo a passo, para ter os mesmos resultados que estão discriminados nos guias. Não? Mas vocês podem usar os guias que vocês quiserem, mas para nós pareceu interessante fazer de forma assim, prática. E assim estamos fazendo hoje. E em relação ao busto, eu sempre busteio os gânglios comprometidos que estão nos compartimentos laterais. Porque geralmente isso vai com a ressecção mesorretal total. Então, se você vê gânglio ilíaco grande ou obturadores, deve-se bustear, dependendo qual é o esquema que você faça. Nós fazemos 25 e 5, nos leva a 35. Hoje, com o IMRT, você faz um busto concomitante, ou os outros chamam simultâneos, e é fácil de fazer. Não vejo piora dos pacientes. E tem uma lógica, porque não vão ser ressecados os linfonodos.
Estamos ajudando os pacientes fazendo isso. Excelente, muchísimas gracias. Excelente, muito obrigado. Pregunta del Apareceu a pergunta do Busti aí, então já ficou claríssimo a todos nós. Muito obrigado, doutor Sebastião. Então, pode prosseguir aos casos clínicos. Bom, vamos lá. Vamos a um ritmo um pouquinho mais rápido, porque tem vários slides. E paramos onde vocês considerem. Paciente de 2020, pandemia, 46 anos, sangramento retal, tumor de 3 centímetros a 6 centímetros da margem anal, adenocarcinoma infiltrante, CA normal, não parecia um tumor. Bom, como foi estudado? Essa é a pergunta para vocês. Aquí está, aquí está. Entonces recuerden, ya les aparece la... Lembrando, aparece aí já qualquer problema que não saia aí as votações, vocês podem mandar as respostas no bate-papo. Listo, voy a esperar que un poco más de los participantes Vamos esperar alguns segundos mais. pero yo creo que ya podemos ver un poquito qué Já podemos ver aí alguns resultados, né? Quais estudos pediriam cada um de vocês. Listo. Muito bem. Bueno, doctor, Bom, estos son los resultados. esses são os resultados. Bom, então, intuo que as respostas não poderiam ser de múltipla escolha, né? Ressonância magnética é possivelmente o estudo mais importante, mas não único, né, a ser feito. Geralmente, PET não fazemos de maneira rotina, scanner, endossonografia, na prática, nós não pedimos nunca. A ressonância contribui mais aí. E o ponto 5 é bem interessante, por quê? O estudo da Andrea Cercetti, do Memorial, demonstrando que alguns pacientes com instabilidade microsatelital ou déficit de reparação do mismatch pode ter a 100%, até 100% de resposta clínica completa, evitando radiação quimioterápica e cirurgia, se você dá imunoterapia. Então, claro, nós não estamos fazendo hoje, é algo que, em breve, vamos ter que adotar. Então, não tinha metástase, ressonância mostrava tumor em 5 centímetros com invasão da gordura mesorretal. Então, T3, pelo menos 3 linfonódulos mesorretais. Estamos falando aí de um T3N positivo, mas sem invasão e nem compromisso na margem circunferencial. Então, todas essas são as opções de tratamento para o paciente, com o coloproctologista, radioquímio, radiocurto, Estocolmo, TNT, nessas 3 variáveis. Voy a esperar que tengamos un poco más de la... Esperamos um pouquinho mais para que chegue até metade dos participantes que possam votar. Con este caso, ¿y cómo lo tratarían ustedes en su Como centro? tratariam vocês no centro de vocês? Bueno, Muito bem. listo, doctor. ¿Ahí ven los resultados? Aqui estão os resultados. Muito bom, muito bom. Cirurgiões aí, né? Não sei que alguém que não seja cirurgião decidiu por essa resposta. Muito bem. Nós, obviamente, oferecemos radioterapia curta. Aqui, revisando os contornos, né? No plano axial, observam que incluímos no GTV todo o diâmetro da circunferência do reto, não só do tumor. Observamos que no plano sagital, esse paciente ficou com a bexiga um pouco mais cheia do que gostaríamos. A gente gosta que o teto vesical fique aqui, imaginando essa linha entre o promontório e o superior do púbis. Esse paciente ficou com a bexiga um pouco maior, então vai ser um pouco mais difícil reproduzir isso no dia do tratamento. Aqui vários cortes axiais. Aqui a primeira expansão do GTV. 1 centímetro circunferencial e 2 centímetros rumo crânio-caudal, como podem ver aqui sagitalmente. E essa expansão crânio-caudal
se faz só pela parte do tubo digestivo. Por isso que está estreito. Em seguida, o contorno mesorretal, aqui na cor rosa, né? E na cor verde, a expansão do mesorreto, chegando até acima, até o promontório. Aqui outro contorno, mais ou menos, é o contorno pré-sacro, que é muito importante aqui, diferente do que nós fazemos na próstata, inserir o contorno aos orifícios sacros, para que fique bem irradiada a zona. Uma das falhas locais mais frequentes é a zona pré-sacro, de fato. E, possivelmente, isso vai colaborar com que isso não aconteça. Aqui, contorna os vasos ilíacos internos nos dois lados, com a expansão de 1,5 centímetros, expansão circunferencial, mas estão editados pelo lado dos músculos obturadores e por trás, observo, editados músculos piriformes. E, claro, e tratando de não incluir o músculo obturador aqui, um diâmetro de brocha de 15 a 20 milímetros, independente de que fique um pouco de bexiga ali, porque isso pode ter diferentes distâncias vesicais no dia do tratamento. E desde então, para cima, como podemos observar, não incluindo os isíacos externos. Isso fizemos em alguns casos, os comprometimentos, mas é raro. De rotina, não se inclui vasos ilíacos externos. Subimos, aqui começa, se podemos observar, no sacro, à direita abaixo, já começa a aparecer esse ponto branco aqui no osso ilíaco. Então, aqui já começa a articulação sacroilíaca. Então, esse vai ser o último, ou dos últimos cortes para cima da inclusão ali do território obturador. Não? Eso lo E, claro, llevamos en tudo conjunto, isso levamos em conjunto, somamos isso com a fusão de operadores booleanos em um só CTV, que é esse que eu estou mostrando aqui. E damos, então, um PTV, que, claro, não se usa com VCT, o PTV deve ser de pelo menos 1 centímetro, pelo menos, mínimo, para ser considerada aqui a dosimetria do mesmo paciente. Podemos observar aqui à esquerda 2 campos e aqui os 2 arcos, né? Que nós usamos de maneira estándar. E aqui a prescrição. Em 5 sessões, 100%. Aqui os constraints, intestino, bexiga, cabeça femoral. Bom, paciente, como observaram, recebeu radioterapia curta, terminado de setembro de 2020, e em seguida um ciclo de FOLFOX que concluiu em fevereiro de 2021. O que fazemos com o paciente? Pergunto. Reestudamos, sim ou não, com o quê? Já respondemos ao início, né? Não sei se podemos avançar, Maria, que isso já foi respondido. Estudamos com ressonância, além do impacto retal, ressonância e retoscopia, março de 2021, sem evidência em nenhuma das duas. Aqui os exames, para que acreditem em mim. A impressão da ressonância, sem signos de compromisso neoplástico. E colonoscopia curta, que nesse caso fazia o cirurgião, que não estava muito entusiasmado com o manejo não operatório. Encontrou que havia uma regressão total do tumor. Então, nesse paciente, oferecemos White and Whey ou cirurgia. Nesse caso, eu comentei que a cirurgia pela localização era uma ressecção abdômeno-perineal. Acredito que vale a pena perguntar isso. Vamos lá. Não, não é isso. Estudio. Mientras van respondiendo, ¿tú haces la rezo a las 6 a 8 semanas y luego esperas a las 12 o cuándo toman esta decisión? Ou quando tomam essa decisão?
Bom, deixa eu colocar aqui. Desculpa, gente. Aqui, se concordam neste caso com o Watch and Wait, respondam sim. E se não estão, seria a opção cirurgia com ressecção abdômeno-perineal, coloquem não, por favor. Mario, me escucharon ahorita, no quería Sí, preguntar. sí, yo te escuché, David, lo voy a abordar. Dale, dale, perfecto. Bueno, Watch and Wait escriben también en el chat. Watch and Wait também coloca o bate-papo. Mira, esto era el año 2020, así Isso que era 2020, né? tan entusiasmado, Então não estávamos tão entusiasmados com o Watch and Wait, pero felizmente mas afortunadamente esse paciente decidiu por nós, porque ele rechaçou a cirurgia abdômeno-perineal, que fue lo que se le ofreció. que foi o oferecido. Y el último control E o último controle, 18 mês passado, 18 de abril, a 32 meses desde o diagnóstico, ou seja, 2 anos e 8 meses de segmento. hace una vida absolutamente Tem uma vida totalmente normal, sem sequelas, a tiempo completo trabalha y full-time nuevos exámenes de imagen e tem novos exames de imagens que aqui estão adjuntos, anexados. Ressonância aqui à esquerda, feita em 4 de abril de 2023, controle de neoplasia tratada sem signos de recidiva, colonoscopia que e colonoscopia, que outra vez coloproctólogo, así que feita pelo coptologista. Então, ele tinha muita vontade de encontrar alguma coisa, mas apesar disso, enfermidade diverticular incipiente, com regressão completa, né? O manejo não operatório aí, com radioterapia, curso curto, 9 ciclos full fox. Então, é necessário os ciclos totais de full fox, 3. Não temos ideia, não temos essa resposta. Os brasileiros do grupo do Gama e do Rodrigo estão fazendo aí uma pesquisa que estão randomizando se fazer logo depois da quimio longa, para ver aí se é adicionado platino. Vamos esperar os resultados deles para responder essa pergunta. Até que não a tenhamos, acredito que adiciona, porque com os pacientes que tivemos, se compararmos, por exemplo, a rama de radioterapia só, do Estocolmo 3, de radioterapia curta, sozinha, e daí para a cirurgia, a radioterapia de curso curto só obteve 10% de resposta completa. pacientes no eran tan malos E esses pacientes não eram tão ruins em comparação ao rápido, que teve 28% de resposta completa no rápido. Até não ter evidências maiores, adiciona esse platino para o controle também. Então, quando estudar esses pacientes? Os pacientes sob um protocolo TNT independente do tipo de radioterapia que façam, vão a vários ciclos de quimioterapia, 8 no OPRA, 9 no rápido. Imediatamente depois do último ciclo, deve-se fazer imediatamente, né? Com ressonância, contato, com scanner de tórax, abdômen e pelvis. É a forma imediata, porque já passou-se aí 4 meses depois da radiação. Nos dois casos, né? Então, depois de terminar químio, não deve se esperar. Não é que deva se fazer aí imediatamente, mas não motivos para ter que esperar muito. O caso número 2, paciente que eu vi em 2016. O interessante é que se faz um controle agora, então temos bastante segmento. Outro ponto interessante é que tem um tumor 62 anos, um scanner, não com muitos recursos econômicos. No scanner estava cheio de metástase ganglionar. Colonoscopia, apesar de que era um colonoscopista com experiência, não conseguiu passar ao caudal. Então, deparou-se com esse tumor em 7 centímetros da margem anal e não conseguiu examinar mais ali. E mais de 3 vezes o valor normal. E o tato retal, o tumor apalpava-se a 6 centímetros da margem anal. Esse paciente com baixos recursos econômicos, com vários sintomas, no fim das contas, nós fizemos sem informação de ressonância, que em todo caso o valor principal da ressonância é dar um valor prognóstico, mas ele
já sabíamos que tinha um câncer retal localmente avançado. Então, a gente se atreveu, devido aos sintomas, em proceder assim. Essa pergunta já fizemos, então podemos saltá-la. Olha o scanner. Como podemos observar, um tumor gigantesco no reto. Olha no plano axial. Aqui à esquerda e atrás, uma adenopatia mesorretal. Podemos observar aqui contorno do GTV. A adenopatia estava tão próxima, né? Incluímos o GTV primário. Aqui, mais distal, outra adenopatia ao lado direito, no mesorreto. Aqui, uma adenopatia pré-sacro e um tumor bem grande. O contorno GTV vai praticamente desde o cóccix até S1, S2. Então, um tumor muito grande nesse paciente. Aqui observamos a expansão do GTV, onde se edita o osso atrás, e a expansão ao caudal que vai pelo intestino. Só no GTV, vamos seguindo o intestino 2 centímetros mais para cima, lembramos isso, e 2 centímetros mais abaixo. E aqui podemos observar a mesma coisa. Outra adenopatia no mesorreto ao lado direito e outra pré-sacro bem alta, quase no promontório. Outra pré-sacro um pouco maior e ainda mais abaixo, Línea media. no lado esquerdo da linha média. Outro pré-sacro baixo, etc. Aqui tinha muita patologia. Os contornos com bases ilíacas externas. Também a mesma coisa aqui. Avançamos aqui. Temos uma pergunta aqui bem interessante. Que a bexiga se vê um pouco aí. Então, alguma consideração especial? Por que a bexiga? Um dos participantes menciona, e eu acho bem relevante, porque se observa, vazia a bexiga. Sim, é uma bexiga mal preparada. Um paciente de 2016, não éramos tão estritos em relação a esse tema em comparação a hoje. O fato de ocupar, né, você vê as transformações anatômicas entre as sessões. Então, o fato é que está mal preparado esse paciente desde esse ponto de vista. Concordo totalmente com a observação. Então, se está mais abaixo que uma linha média imaginária, devíamos ter promontório na borda superior do pubis. Então, concordo totalmente com o comentário. No plano axial, observamos que esse é o último contorno dos obturadores. Borda inferior da articulação sacroiliaca ao posterior. Está el consolidado de todos los E aqui o contornos. consolidado de todos os contornos no paciente. Aqui com esse tumor. La expansión del PTB de 1 centímetro Bem. y la dosimetría. E a dosimetria. Bom, aqui se pode observar a bexiga. É o que está marcado abaixo, o Dmax da bexiga, 2.479. Não sei se conseguem ler. Na penúltima coluna. O Dmax menos da dose prescritiva. Bom, como observaram, a radioterapia curta, nessa época, não tinha se publicado rápido, então seguimos um protocolo da Universidade de Washington, que seguia com 4 ciclos de Folfox. E foi operado em 2017, em junho. Desculpa, a radioterapia terminou em janeiro de 2017 e cirurgia em junho de 2017. 5 meses depois, o paciente hospitalar, depois de 2 meses de quimioterapia, esperou-se a cirurgia, teve problema de acesso, né? E essa é a biópsia da cirurgia. La de abajo a la izquierda, área de mucina de 2 centímetros. Aqui, 2 centímetros.
sem neoplasia identificada, todos os gânglios, 9 em cima, 10 abaixo, sem compromisso metastático e a seta do meio. O score de regressão. Grau 0, sem evidência de tumor residual. Lembrando que ele tinha um tumor incrivelmente grande. Cumpria critérios de Agli. Controlei ele semana passada. Paciente que leva 6 anos depois do tratamento. Foi à praia, de fato. Deixou a cidade, foi para morar na praia. Está sem colostomia, tem 90 quilos. A única alteração de hoje é que vai ao banheiro entre 2 a 3 vezes por dia, mas tem boa continência, não tem rectorragia. O último exame com scanner, colonoscopia, normal. Então, é um bom caso, curado com radioterapia de curso curto e só 4 ciclos de FOLFOX. E aqui o último caso, que basicamente eu quero mostrar a imagem. Uma paciente com câncer de reto baixo, contorno aqui em vermelho não é o CTV, é o PTV. E eu quero que observe o plano axial, onde se observa o útero, que permite, de forma separada, o reto da bexiga. Essa paciente também fica aí um pouco mais desejável a bexiga cheia. E nós não consegui fusionar a ressonância magnética, mas fusionei um PET nessa paciente. E aqui, primeiro eu vou mostrar o scanner do PET, que está com a bexiga vazia, para que vocês observem o impacto que praticamente o tumor sai do PTV. Ele se sobressai, né? O plano axial, o reto totalmente por fora do PTV. Isso é o que eu considero que é muito preocupante e que devemos transformar na nossa prática na medida dentro do possível, ter em conta esses deslocamentos. Se temos a possibilidade de fazer com o VCT, fazê-lo com ele, que é o que nós já estamos fazendo aqui. Do contrário, se não está essa possibilidade, acredito que os pacientes deveriam ser simulados com bexiga cheia e depois com vazia, para fazer aí um ITV de todas as posições onde será movido o PTV. Acá ven ya con el PET, donde ven que la zona de Aqui o PET, onde a zona de captação do reto, a grande maioria do tumor, neste plano axial, está por fora. E 1/3 do tumor aqui, quando observamos no plano sagital, un poco para llamar la atención de una forma... chamando então aí a atenção, né, que nós temos que é uma coisa que sim acontece, e antes dessa era nós tínhamos consciência, não tanta consciência, e temos que abordar de alguma maneira. Conclusões. TNT é o estándar. Existem vários motivos a favor do TNT com radioterapia hipofracionada, mais FOLFOX ou CAPOX, segundo o esquema rápido. Isso para mim é o mais importante, por isso que está em negrito sublinhado. A análise de 9 estudos randomizados comparando radioterapia hipofracionada versus a longa em câncer de reto, diz que 8 a cada 9 de controle local é equivalente e o único que demonstra uma diferença tem razões de sobra para explicar essa diferença de 4% no controle local. A qualidade da radioterapia é importante, como a cirurgia, no mundo ideal, IMRT com IGRT, mas num cenário não ideal, claro, um bom 3D com bons contornos, considerando esses movimentos, fazendo a simulação com bexiga cheia e vazia, não significa um investimento para o centro radiológico, simplesmente vai levar um pouco mais de tempo a simulação. Possivelmente pode melhorar os resultados. A qualidade da cirurgia é importante, já nos mostraram os cirurgiões que o TM é importante, e acredito que localmente avançados, se tivesse planejado, mas o paciente não consegue uma resposta total, não deve se alterar o plano para uma ressecção anterior. Deve-se continuar aí, porque os tumores AGLI têm o maior rigor de falha local. E aqui, por último, é possível
parece ter excelentes resultados radioterapia hipofracionada e FOLFOX como um manejo não operatório. Muito obrigado.